Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar Efésios capítulo 3, tá bom? Aqui o contexto histórico é que provavelmente Paulo ele estava preso lá em Roma, e então ele estava mandando essa carta aos membros da igreja em Éfeso, tá bom? E aqui no capítulo 3, começando no versículo 1, nosso estudo diz assim: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Bom, aqui nós já citamos que ele estava preso em Roma, mas veja bem, mesmo que ele estivesse preso, né, por guardas romanos, ele diz: Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Inclusive, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, ele vai falar uma oração. Eu acredito que ele para de escrever essa carta, ele vai lá, se ajoelha, ele faz uma oração e depois ele escreve as palavras dessa oração nessa carta para nós, que é linda, tá bom? Então, embora uma pessoa possa estar presa, veja, onde, esse é uma bênção, seja em qualquer lugar que estejamos, nós podemos orar a Deus, podemos buscar a Deus. E mesmo que o apóstolo Paulo estivesse como prisioneiro dos guardas romanos lá em Roma, ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo. Muitas vezes os prisioneiros romanos, eles eram algemados junto com guarda, né? Tinha que ficar do lado ali. Então imagina o Paulo dizendo, né, que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, como se ele estivesse unido com Jesus Cristo. Na verdade, ele era unido com o Senhor Jesus Cristo. Então aqui no versículo 1, falando disso, ele começa, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, os gentios. Por esta causa, que causa? Aqui se refere ao capítulo 1 e ao capítulo 2 de Efésios, né? Que é a causa dele estar preso é por ele compartilhar o evangelho, tá bom? A gente tem que se lembrar aqui de Atos, capítulo 21, que uma grande hostilidade da parte dos judeus fez com que Paulo ele ficasse preso, fosse preso, né? Na verdade, eles queriam matar Paulo ali, mas não conseguiram e Paulo ficou preso, tá bom? Então foi por conta da hostilidade ali dos judeus. Mas por quê? Porque ele pregava aos gentios. Então ele fala sobre isso aqui, né? Por meio dos gentios aqui que ele fazia. Mas ele fala por esta causa. A causa que ele está preso, a causa que ele abraçou é o evangelho de Jesus Cristo. Aqui ele se refere à causa desse mistério, né? De Deus ele ter enviado o seu filho, esse grande amor que é um mistério para nós. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho do amor que Deus ele tem por nós. Então, acaba sendo um mistério aí. E a outra coisa nessa causa é que por meio de Jesus Cristo, como ele explicou no capítulo 1, capítulo 2, por meio de Jesus Cristo, os gentios eles entram também para a casa de Israel, se tornando o povo de Deus, tá bom? Então ele fala dessa causa, e por essa causa, então, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. E por vós, gentios, né? Mais uma vez falando que por conta dele ter pregado o evangelho tanto aos gentios, agora ele estava preso, né? Ele foi preso lá em Jerusalém, quando ele foi levar aquela oferta, né? Aí ficou 2 anos preso em Cesareia, e de Cesareia ele apelou para César, né? Então ele foi para Roma. Então acredito que é de lá que ele está escrevendo essa carta agora. Vamos aqui para o versículo 2, que diz assim: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aqui ele está falando da dispensação que foi dada a ele, a obrigação de pregar o evangelho. Ele recebeu a incumbência, a responsabilidade de pregar o evangelho aos gentios, tá bom? E no caso, Efésios aqui, eles eram gentios, né? Não eram judeus ali que haviam ouvido o evangelho. Versículo 3: Como me foi este mistério manifestado pela revelação, né? Aqui o apóstolo fala desse mistério, desse grande amor que o Pai Celestial tem por nós, do Evangelho. Tudo isso foi revelado por ele por meio de revelação. Para nós não tem que ser diferente. Nós devemos saber que o Evangelho ele é verdadeiro por meio do Espírito de Deus, tá bom? Por meio do Espírito Santo. Devemos ter a nossa própria revelação também. Versículo 4 e o 5 aqui, ó. Pelo que, lendo depois, em, é,
pelo que, lendo depois de entender a minha compreensão do mistério de Cristo, ele está falando, depois que vocês receberem essa carta e entender esse mistério, né, que ele tinha falado no capítulo 1, capítulo 2, ele diz, no qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora é revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele fala que na antiguidade não tinha sido revelado essa parte dos gentios fazer parte do povo do convênio do Senhor. Nós temos lá em Gênesis, quando o Senhor fala que por meio, né, da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas era incompreensível para os judeus, né, para a casa de Israel, pensar que os gentios, os povos que eram pagãos, se tornariam parte do povo de Deus, né? Isso era incompreensível para eles na época, mas o abençoar que se refere lá também é por meio dessa bênção que eles entram para a casa de Israel. Então, esse é o mistério aqui que ele está falando, tá bom? Versículo 6 ele diz, a saber, que os gentios são cordeiros. Aí ele mesmo dá a resposta, tá vendo? Qual que é o mistério? Que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, ou seja, de um mesmo corpo junto com os judeus, junto com a casa de Israel. O cordeiro significa receber a mesma herança. Então, a mesma herança que era dada aos judeus, que é dada à casa de Israel, também é concedida aos gentios, né? Então, esse é o mistério aqui, né? A saber, os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Então, por meio da pregação do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, nós somos cordeiro com a casa de Israel. Recebemos as mesmas bênçãos que o Senhor promete à casa de Israel. Vamos aqui para o versículo 7. Do qual sou feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aqui fala, né, que Paulo ele é ministro em pregar, ele foi ministro para pregar o evangelho entre os gentios, e também que segundo a operação do poder de Deus, ou seja, se não fosse o poder de Deus agindo ali, essa obra não teria ido para frente, não teria tido tanto sucesso, como nós vemos aqui que aconteceu no caso do apóstolo Paulo. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios a riqueza incompreensíveis de Cristo, né? Aqui ele fala que ele sempre se compara, né? O menor dos apóstolos, e agora ele fala o menor dos santos, o menor dos separados aqui. Foi concedido a ele essa graça, essa alegria de pregar aos gentios, a qual ele diz, a riquezas incompreensíveis de Cristo. É incompreensível ver todas as coisas, inclusive nessa carta aos Efésios ele vai trazer essa dimensão, que não dá para nós calcularmos o tamanho, a profundidade, tudo, não dá, o amor de Deus é muito grande. Mas o apóstolo Paulo, ele explica, ele roga, ele ora para que nós possamos ter não somente esse sentimento, mas que nós possamos ter essa experiência para compreender, né? Essa profundidade, essa largura, a profundidade de todas as coisas em Cristo. Vamos lá, passar aqui para o versículo 11. O versículo 11 diz assim, ó, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela fé nele. Então, ele fala de pregar o evangelho, aí depois ele fala aqui sobre no qual temos a ousadia e o acesso. Essa palavra aqui, ousadia e acesso, seria liberdade, né? Daria para traduzir aqui como liberdade de falar, e liberdade também de acesso, né? Então, aqui significa para nós termos a liberdade de conversar com Deus e a liberdade também de ser acessível para receber essas bênçãos, tá bom? Deixa eu pegar a tradução literal aqui como ficaria, né? Significa que, respectivamente, liberdade de falar, ou seja, a ousadia que ele fala é a liberdade que tem de falar. Assim como nós também temos a liberdade de falar do evangelho. E ele fala também da liberdade de aproximar-se, né? Que no grego aqui significa entrar para o convênio, tá bom? Eu achei interessante essa parte aqui.
Vamos lá para o versículo 13 aqui, tá bom? Eu gostei bastante do versículo 13. Talvez eu vou terminar a mensagem hoje pelo versículo 13 e amanhã eu continuo a partir do versículo 14. Porque o versículo 14 começa com o apóstolo Paulo fazendo uma oração, né, pelos membros da igreja. E essa oração é muito linda e profundo o ensinamento dela. Então talvez eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, então eu prefiro reservar o versículo 14 em diante, né? Para amanhã. Então hoje a gente termina aqui pelo versículo 13 aí, pelo tempo, tá? Aqui o versículo 13 diz assim: portanto, né, vos peço que não vos desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que não que são a vossa glória. Aqui é o apóstolo Paulo, ele está preso, está passando por aflições, e aí o que ele pede, né? Ele pede para que eles não desfaleçam nas tribulações. Olha, não é para vocês desanimar, porque eu estou preso. E isso era um motivo de desânimo mesmo, né? Porque se você vê o líder religioso, Paulo, que conduzia, ele que era responsável pela pregação ali do evangelho entre os gentios, pelo menos nessa parte aqui, ó, os Efésios, né? Aos Coríntios. Então, se você vê o seu líder preso, isso é muito desanimador, né? Então, mas pelo contrário, ele fala, ao invés de vocês ficarem desanimados por causa das minhas aflições, as minhas aflições têm que ser glória para vocês. E aí a gente fica pensando, como que a prisão de Paulo poderia ser glória aos Efésios, né? Como eles poderiam sentir glória? Bom, uma das coisas que nós podemos pensar aqui é que o apóstolo Paulo ele não voltava atrás no testemunho dele. E é por pregar o evangelho que ele estava preso, né? Todas as acusações apontavam para isso. Então, o que acontece? O fato dele não negar o evangelho era para os efésios pensar, esse evangelho é verdadeiro. O apóstolo Paulo prefere ficar preso do que negá-lo, né? Um outro exemplo que nós temos é Joseph Smith, né? Com a tradução do livro de Mórmon. Ele também foi perseguido muitas e muitas vezes, foi martirizado, né? Foi morto por causa do testemunho dele, mas ele não negou o testemunho. Então, desta maneira, a morte de Joseph Smith, na verdade, se torna em glória para nós, para saber que realmente ele morreu firme na fé, não negando o testemunho dele, sabendo que era verdadeiro o testemunho que ele tinha, né? Que ele foi chamado por a ser um profeta de Deus, que ele foi chamado por Deus. Então, isso acaba se tornando em glória para nós, né? Já pensou se no último momento ali ele negasse, com medo de perder, mesmo sendo verdade, com medo de perder a vida, ele pegasse e negasse tudo, né? Então, somente para poupar a vida dele ali. Não, ele foi firme até o fim, né? Ele não negou o testemunho dele. Bom, e aí eu peguei uma história aqui para finalizar, né? Por isso que eu falei que o versículo 13 ia ficar um pouquinho comprido. Eu peguei uma história aqui na Liahona não, na conferência de abril de 2007. O tema do discurso é verdade, não é? E então o que mais importa? É do Elder Neil L. Anderson, tá bom? Mas na verdade ele está contando a experiência aqui do Gordon Ben Hinckley. Eu achei essa experiência fantástica e muito bom com o versículo 13 aqui, né? Ao ler o versículo 13 eu lembrei dessa experiência e fui procurar na conferência aqui. Então, novamente lendo o versículo 13 diz assim: portanto vos peço que não vos desfaleceis por minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ao invés deles ficarem tristes porque o apóstolo Paulo estava sofrendo e estava preso, não, era para eles ficarem felizes, tá bom? Porque o apóstolo Paulo não negava o testemunho. Aquilo era um testemunho de que o evangelho era verdadeiro, tá bom? Então vamos lá para a experiência aqui na conferência de abril de 2007, com o tema do discurso é verdade, não é? Então o que mais importa? O Elder, né, Neil L. Anderson, ele compartilha a experiência do Gordon Ben Hinckley, dizendo assim: Gordon Ben Hinckley contou que conhecera um jovem oficial na marinha de um país asiático. O oficial inicialmente não era cristão, mas durante o treinamento nos Estados Unidos conhecera a igreja e se batizara. E na ocasião, ele se preparava para retornar ao seu país. O presidente
Hinckley perguntou ao oficial: o seu povo não é cristão. O que acontecerá quando você voltar para casa como cristão? E ainda, por cima, cristão mórmon. E aí ele diz o seguinte: o rosto do oficial mostrou-se sinais de preocupação. E ele respondeu: a minha família vai se decepcionar. Quanto ao meu futuro e minha carreira, todas as oportunidades me serão negadas. O presidente Hinckley indagou: está disposto a pagar um preço tão alto pelo evangelho? Com os olhos negros rasos de água, ele respondeu com uma pergunta: é verdade, não é? E o presidente Hinckley confirmou: sim, é verdade. E o oficial replicou dizendo: então o que mais importa? Ao longo dos anos, refleti muito sobre essas palavras. É verdade, não é? Então o que mais importa? Essas perguntas ajudaram-me a colocar os assuntos difíceis nas devidas perspectivas. A causa da qual estamos envolvidos é verdadeira. E com essa mensagem, né, do Gordon B. Hinckley, né, essa experiência desse jovem que sabia que ia ser renegado pela família, as oportunidades de emprego, carreira, futuro, tudo lhe seria negado porque ele se tornou cristão. E quando Gordon B. Hinckley perguntou, mas vale a pena pagar um preço tão alto pelo evangelho? Então ele, com os olhos lacrimejando, ele disse: é verdade, não é? E o presidente Gordon Hinckley reafirmou: sim, é verdade. Então o que mais importa? Né? Então isso nos ajuda a saber de coisas eternidade, né? Pensar celestial, como o próprio presidente Nelson disse nessa conferência. Né? Saber das escolhas que nós fazemos pensando nas consequências eternas. Né? Talvez a consequência desse jovem oficial, por ter escolhido se tornar membro da igreja, por ter se escolhido se tornar cristão, foi ter uma vida uma vida dificultosa, né? Vários desafios quando ele voltasse para o seu país. Porém, né, a consequência dele ter aceitado Jesus Cristo, de ter sido batizado, essa é uma consequência eterna, né? Que vai ecoar na eternidade, né? Sobre a própria salvação dele. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.